Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o curso de seleção de forrageiras. Esse curso ele é muito importante porque a gente vai começar a falar sobre a questão de pastagens e alimentação animal, para poder cuidar da criação que nós vamos poder criar para poder ter uma fonte de proteína muito boa, que é a carne animal. Então esse curso ele vai dar um pouco de conhecimento para que a gente já possa começar a aprender sobre este assunto. Então, nas últimas décadas, têm sido formados anualmente no Brasil cerca de 4 milhões de hectares de novas pastagens. Uma parcela considerável desta área formada tem se perdido por causa do mau manejo. Mas existe um fator de importância para que uma pastagem seja produtiva. A espécie forrageira escolhida deve ser adequada para as condições de clima, solo e topografia da propriedade. Então, o objetivo deste curso é estudar os fatores que devem ser considerados na seleção de uma forrageira para a formação de pastagens. Então este curso ele é muito bom. É um curso que tem o objetivo da gente estudar para poder aprender sobre os fatores que devem ser considerados para a seleção de uma forrageira para a formação da pastagem que nós vamos utilizar. Então, os principais assuntos que serão abordados serão o seguinte: principais forrageiras usadas no Brasil. Vamos falar sobre as gramíneas, vamos falar sobre forrageiras de inverno, vamos aprender sobre as leguminosas, vamos também falar sobre avaliação e escolha da forrageira, as forrageiras e o clima. Vai ser falado também as forrageiras e o solo,
sementes versus mudas, qual que é melhor implantar, né? As forrageiras e o manejo. E critérios práticos para a escolha. Então esse curso ele é muito bom. Eu vou falar agora um pouco sobre o módulo 1, que seria a introdução. Neste módulo, iniciaremos o estudo sobre as características das principais forrageiras cultivadas no Brasil e as combinações de fatores que influenciam sua escolha. Então, nós vamos combinar os fatores para poder influenciar a escolha das forrageiras que nós vamos usar para poder fazer como eu posso dizer? Para poder fazer uma escolha, para decidir qual é a melhor forrageira para ser implantada no nosso negócio. Então, neste módulo, nós vamos falar sobre as pastagens no Brasil, vamos falar sobre as plantas forrageiras e sobre a importância do estudo das espécies forrageiras. E vamos falar também sobre a combinação dos fatores, para começar a aprender a escolher qual que é a melhor opção para ser utilizada em cada propriedade, em cada situação. Então, o Brasil possui cerca de 190 milhões de hectares de pastagens. É um espaço muito grande. Eu acho que dá para alimentar os animais do mundo inteiro com forragem adequada, dos quais 100 milhões de hectares são de pastagens cultivadas, que são essas que os homens plantam, né? Nas últimas décadas, têm sido formados anualmente no Brasil cerca de 4 milhões de hectares de novas pastagens. Então essa formação ela vai ser importante para a gente aprender a formar as pastagens, escolhendo as combinações perfeitas para a gente poder cuidar dos animais da melhor maneira possível e economizando na implantação do negócio, né? Para poder economizar na implantação do negócio da atividade, da cultura, da pastagem para o pastoreio, para a formação de forragem renovada. Então, continuando,
repetindo, nas últimas décadas têm sido formadas ou têm sido formados anualmente. No Brasil, cerca de 4 milhões de hectares de novas pastagens, bem como são recuperadas por problemas de degradação e substituição das forrageiras entre 12 e 14 milhões de hectares. Isso aqui são os dados estatísticos, né? De pesquisa. Só para a gente ficar sabendo, né? Sobre a questão desse assunto. Um grande investimento que nem sempre tem proporcionado o retorno esperado por uma série de motivos. Uso de técnicas inadequadas na formação do pasto. Está vendo? Se a gente não souber trabalhar da forma correta, vai acontecer esse problema do uso inadequado na hora que a gente estiver fazendo a implantação das pastagens. Na hora que estiver fazendo a formação das pastagens. Manejo deficiente também é um fator que nós vamos trabalhar também, fazendo o estudo, né, da teoria, né, melhor dizendo, sobre o manejo de pastagens, né, e a escolha equivocada da espécie forrageira. Então, tem todos esses detalhes, porque eu não posso implantar qualquer forragem em qualquer lugar. Nós temos que saber qual que é a forragem certa, que serve para o clima, para o solo, para a topografia da área, da região em que nós vamos formar as pastagens, né? Então, é muito importante este conhecimento. Nem sempre o potencial de produção das pastagens é atingido. Nós temos que se preocupar com o potencial das pastagens. Ou seja, o potencial de produção das pastagens. Potencial de produção das pastagens. Nós temos que produzir uma pastagem muito boa para poder cuidar dos animais, do gado, das cabras, das ovelhas, até mesmo dos porcos e também das galinhas, porque eu vou começar a falar nos próximos vídeos sobre o curso de consórcio de braquiária com milho. Então, nós vamos aprender a plantar braquiária com milho. Então, vai ser vários vídeos falando sobre os cursos desta área. Por conta, principalmente, de limitações como o uso de técnicas inadequadas na formação do pasto. Então, esse curso que nós estamos fazendo agora, de formação de pastagens, né? Ou melhor dizendo, de seleção de forrageiras,
nós vamos usar as técnicas apropriadas. Manejo deficiente e a escolha equivocada da espécie forrageira. Então aqui eu vou encerrar essa parte e começar a falar sobre o estudo bíblico. Então eu abri agora no livro de Atos, capítulo 18. Vou começar pelo versículo 1. Vamos ver o que acontece. E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Então o apóstolo Paulo aqui escreveu que ele não, né? Foi o apóstolo Lucas, né? Que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Então o apóstolo Lucas, do Evangelho de Lucas, ele é bem conhecido. Então aqui ele está narrando que Paulo ele saiu de Atenas. Aqui Paulo ele já era considerado como um apóstolo, né? Porque ele estava pregando para os gentios, né? Ele estava formando as igrejas espalhadas pelo mundo, né? Então aqui é um relato muito importante, né? Vamos ver um pouco da história, né, do cristianismo. Então ele saiu de Atenas, né, que ele estava na Grécia, e ele chegou a Corinto. Aliás, Atenas ficava na Grécia e Corinto também ficava na Grécia. São duas cidades diferentes. Mas lá em Corinto tem um lugar, acho que é Macedônia. E a Macedônia era a cidade mais pobre da Grécia, há 2000 anos atrás. Então, ele estava num lugar que tinha muitas religiões diferentes, né? O cristianismo estava sendo inaugurado, né? Estava sendo fundado. Então, poucas pessoas conheciam o cristianismo nesta época. Era uma religião nova, ninguém conhecia. Existiam muitas religiões em Atenas, em Corinto, se eu não me engano, na cidade de Corinto, existia... Não, acho que é onde existia o templo de Artemis, ou o templo de Diana. Eu me confundo um pouco, né, com esse com esse assunto, né? Tá escrito na Bíblia, né, o templo de Diana e o templo de Artemis são deusas, né, das outras religiões, né, que os romanos cultuavam, né? Por exemplo, daí Paulo tinha que lutar contra estas classes de demônios, né? Esses seres do mal, né? Que todo mundo acredita, né? Porque quem não é cristão verdadeiro combate contra o cristianismo. Então usa a Bíblia para ficar falando mal, interpreta tudo errado, faz as coisas tudo com má vontade, como está escrito nos livros de Paulo. Eu não me lembro agora qual livro que fala sobre isso, mas acho que está em 2 Coríntios. Eu não me lembro direito. Que ele fala que tem pessoas que pregam a Jesus Cristo por má vontade, né? Por má fé, né? E
ele diz que não tem importância, né? Porque o importante é estar falando de Jesus, né? Mas eu não gosto, incomoda muito, né? Que a gente ouve tanta besteira, né? Só para prejudicar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito ruim, né? Então vamos ver aqui. Paulo chegou a Corinto. Agora eu vou ler o versículo 2. E, achando um certo judeu por nome Áquila. O Áquila, ele era um judeu. Natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália. Esse judeu, né, o Áquila, ele estava na Itália. E ele também chegou lá em Corinto. E Priscila, sua mulher. Então a Priscila era mulher de Áquila. E os dois eram da descendência de judeus, né? Pelo jeito. E tá escrito assim: pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Então, nesta época, o negócio já estava ficando estranho para os cristãos, né? E para os judeus também, né? Aqui especificadamente, o Cláudio, que deve ser algum imperador, né? De Roma, porque ele mandou os judeus saírem de Roma, né? E daí tá escrito aqui na sã doutrina da Santa Escritura Sagrada. Ajuntou-se com eles. Então Paulo ajuntou com esse casal. Ajuntou, começou a andar junto com eles. Vírgula, versículo 3. E, como era do mesmo ofício, aqui vai retratar a profissão de Paulo. Ficou com eles e trabalhava. Bom, aqui está constatando que Paulo, ele tinha uma profissão e vamos ver qual que é o ofício dele. E ele estava trabalhando, porque tem a palavra na Bíblia, no versículo 3, que Paulo estava trabalhando, pois tinham por ofício fazer tendas. Então agora nós descobrimos qual que é a profissão do apóstolo Paulo na época que ele era o representante de Jesus Cristo nas igrejas. Ele fazia tendas. Então ele trabalhava com as mãos, como ele sempre recomenda, como ele sempre recomendou, que os cristãos eles têm que trabalhar com as mãos. O que significa isso? Significa que tem que ser trabalhos manuais. Não pode ser um trabalho mais modernizado, como hoje em dia. Tem que ser um trabalho mais primitivo. Por exemplo, o apóstolo Pedro, ele era pescador, o apóstolo Tiago, o apóstolo Paulo, ele fazia tendas, então ele costurava.
Então tem que ser trabalhos desse tipo. Cuidar de animais, viver longe da modernidade. Este que é o pensamento. E continuando no versículo 3, ainda não acabou. Pois tinham por ofício fazer tendas. Ponto. Versículo 4. E todos os sábados disputava na sinagoga. Olha só. E convencia a judeus e gregos. Está vendo? Olha que importante agora. Ó. E todos os sábados, na visão do Antigo Testamento, o povo judeus israelitas, eles tinham que guardar o sábado. Não podia fazer nada. Nem ir na igreja, aliás, no caso deles é templo, né? Nem ir no templo para orar, para fazer oração. Só que aqui no versículo 4 está escrito assim, do capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos. E todos os sábados, eles tinham que guardar os sábados. Mas Paulo não estava guardando sábado. Porque está escrito aqui, ó. Disputava, ou seja, ele debatia. O apóstolo Paulo, ele debatia. Ele discutia sobre o cristianismo, que ninguém conhecia, com pessoas que eram de outras religiões, no caso, os judeus e israelitas. Porque a religião judaica não tem nada a ver com a religião cristã. É o que está dizendo aqui no versículo 4. E todos os sábados disputava na sinagoga. No dia de sábado, as pessoas não podiam fazer nada, nem rezar, nem orar. Pelo menos é isso que eu compreendo. No Antigo Testamento, nas leis de Moisés, nos estatutos e no juízo, está escrito que o povo judeu israelita eles tinham que guardar o sábado. E tem outros detalhes também, né? É a questão de sacrifício. Eu ouvi dizer que nesta época eles ainda continuavam fazendo sacrifício de animais, né? E o problema é esse, que os apóstolos não podiam fazer sacrifício de animal, porque Jesus já tinha morrido na cruz, ele foi o último sacrifício. Mas eu não sei dizer se eles, eu não sei dizer agora se eles faziam, mas eu já ouvi dizer que está escrito na Bíblia que eles faziam, mas eu não sei onde está, pode ser que esteja no livro de Atos. Mas eu não me lembro de ter visto esta informação. Mas dizem que eles faziam, né? Os apóstolos. Porque os apóstolos, eles eram natural, eles eram de origem israelita. Mas a partir do momento que eles se transformaram em cristãos, então eles não eram mais judeus israelitas. Eles eram cristãos, porque o cristianismo é uma raça, é considerado como uma raça. E eu nunca vejo ninguém falando sobre isso. Se é uma raça, então, seria uma nova raça, seria uma nova geração. E muita gente acha que a geração de 2000 anos atrás é a mesma geração de hoje. É uma coisa também que eu não vou cravar que é ou não é, né? Mas se for para dar uma opinião,
eu digo que a geração de hoje não é a mesma geração da época de Jesus Cristo e os apóstolos. Ou melhor dizendo, na época do fim do Império Judeu Israelita, que foi na morte e na crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí houve uma mudança de época, de cenário. Jesus encerrou o povo judeu israelita e criou o povo cristão. Por isso que o cristão é o cristianismo são uma raça. É uma raça que foi Jesus Cristo que criou. Não sei se a gente pode avaliar como sendo uma raça referente à questão sanguínea, mas é uma raça na questão espiritual. Porque o cristianismo ele é espiritual, ele não é carnal. Por isso que ele é uma religião diferente de todas. Eu vejo por esse aspecto. Então, no versículo 4, o apóstolo Paulo ele disputava no sábado, dentro da sinagoga, contra os judeus. E está escrito aqui que ele convencia a judeus e gregos, está vendo? Existia duas nações, a nação dos judeus e a nação dos gregos, que eram gentios. Então seriam duas religiões, a religião judaica e a religião dos gregos, que eram os... que eles tinham as mesmas... o mesmo modo cultural do povo romano, adorava os mesmos deuses, tinha as mesmas filosofias, nesse sentido. Então pode ver que grego, romano, judeu, eles não são cristãos. Não existe romano cristão. É só a Igreja Católica mesmo que inventou esse termo, porque tem muita coisa que a gente tem que estudar fora da Bíblia, dos livros históricos, para a gente entender essa transformação que foi havendo durante o decorrer dos séculos. Então é muito complicado. Aqui eu só estou utilizando a Bíblia. Estou contando aqui a história do cristianismo. Verdadeiro, né? Porque nós podemos... O cristão ele só pode confiar na Bíblia, né? Agora, se quiser aprofundar mais, daí fica mais difícil. O que eu posso fazer aqui é pegar alguns livros que eu tenho falando de história geral e utilizar nos vídeos para ir falando sobre aquilo que está escrito nos livros. Mas existe muito mais detalhes que eu não tenho como descrever, porque eu também estou estudando, eu estou aprendendo, né? Então, por isso que eu estou utilizando a Bíblia. Porque a Bíblia a gente vai lendo e vai imaginando, né? Porque a fé, ela é diferente da razão. Mas a fé do cristão, ela é uma fé diferente, porque ela é uma fé que ela engloba a consciência, que ela engloba a razão, que ela engloba o modo racional de pensar, porque o conhecimento da Bíblia é divino, né? É um conhecimento que não tem vínculo com a ciência humana, né?
Então, não pode misturar as coisas, né? Então, no versículo 4, o apóstolo Paulo estava convencendo judeus e gregos. Daí eles se transformavam em cristãos. Eles deixavam de ser judeus e gregos. A gente não pode querer ser cristão romano, cristão grego, cristão judeu. Isso não existe, né? Ou você é cristão, ou você é judeu. Ou você é romano, ou você é cristão. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para ser homem e mulher ao mesmo tempo. Tá errado. É fora da natureza. Isso se chama anticristo. Então a pessoa não acredita em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. Ele fez. Jesus Cristo é Deus, porque Jesus faz parte de Deus. Jesus Cristo é da mesma natureza que Deus. Ele foi criado pelo Criador, que é Deus, que fez todas as coisas. Só que Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles têm a essência de Deus. Nós somos criação. Jesus Cristo e o Espírito Santo não são criação de Deus. Porque Jesus Cristo e o Espírito Santo faz parte de Deus. Nós fazemos parte de Deus agora, os cristãos, porque nós reconhecemos que o Espírito Santo e Jesus Cristo é Deus. Então nós entramos dentro do Espírito de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então nós se transformamos nestas divindades. Por isso que nós não se tornamos deuses, mas nós temos participação no reino de Deus, que é através do Espírito. Por isso que o Espírito, ele ilumina todas as coisas, até a profundeza de Deus. Mas só que é difícil explicar. Ou seja, vou usar aquele exemplo um dos exemplos que está em 1 Coríntios, capítulo 6, que o nosso corpo carnal, depois que a gente se converte para o cristianismo, não é mais nosso. Esse corpo, ele não é mais meu. Esse corpo é do Espírito de Deus e Jesus Cristo e do Espírito Santo, que eles habitam dentro da gente. Então a gente tem que preservar, guardar, cuidar do corpo, que é a igreja. É a igreja. O corpo humano é a igreja. A igreja não é um templo físico, institucional, organizacional. Então, a gente tem que cuidar do templo de Deus, que é o nosso corpo. Quem destruir o templo de Deus, que é o nosso corpo, será destruído, ou seja, a sua alma e o seu espírito vai ser destruído. E se você fizer mal para o outro corpo, seja do bem ou do mal, qualquer pessoa que seja do bem ou do mal é outro corpo humano. Também será destruído também. Por isso que você não pode fazer mal nem para uma pessoa que é do bem, nem para uma pessoa que é do mal. Exatamente. Porque se você não fazer mal para a pessoa que é do mal, você não pode pagar o mal fazendo o mal. Está escrito nos evangelhos.
na tabela de mandamentos de Mateus capítulo 5. Que a gente... Eu não me lembro se está lá, mas eu sei que está dentro dos evangelhos. Pode ser que está em outra parte. Porque o capítulo 5 é uma lista de mandamentos que Jesus Cristo instituiu. Ele colocou em prática para a gente guardar. E um desses mandamentos está escrito assim: não pagar o mal fazendo o mal. Por isso que nós temos que fazer o bem para quem faz mal para a gente. Porque depois nós vamos ser recompensados. Como está escrito em Romanos capítulo 8, 9, por ali. Que nós vamos ser recompensados. Então, nós temos que fugir dos problemas. Se a gente conseguir antecipar o problema que alguém está fazendo de errado para a gente não pode revidar. Então, nós temos que se afastar, sair fora, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5, Efésios, capítulo 5, e tem mais um local, em Tito, capítulo 3, está escrito que a gente tem que se afastar das pessoas que não prestam. E tem mais outro lugar também que fala sobre isso que eu não me lembro agora. Tem uns 4 versículos da Bíblia que fala sobre isso. Que a gente tem que se afastar do mal, do que é errado, das coisas erradas, das pessoas que não prestam. Está escrito na Bíblia. Então nós temos esse direito. Por isso que nós temos que antecipar, que é o evangelho da prudência, que fala mais no Antigo Testamento, no livro de Salmos, de Provérbios, fala mais de prudência, né? E alguns outros livros do Antigo Testamento. Então, aqui Paulo, ele estava convencendo judeus e gregos que se transformaram em cristãos. Isso tem que deixar bem claro. Eles não continuaram sendo judeus e gregos e sendo cristãos ao mesmo tempo. É isso que as pessoas não entendem. Porque o modelo de vida de hoje, aqui do Ocidente, aqui do Brasil, do povo brasileiro, ele é da origem, da cultura e da tradição dos gregos e romanos. É igualzinho, o sistema é igual. O mecanismo, o modelo é igualzinho. O romano vivia em cidades, vivia em casas, trabalhava, fazia comércio, comprava, vendia. É igualzinho, não muda nada. A religião é parecida. A religião cristã é parecida com a religião romana. Por isso que quando a gente vê debate, a gente vê muita gente que, assim, é entendido em um tipo de assunto que fala sobre questão de outras religiões, que o cristão ele não conhece, porque o cristão ele tem que estudar a Bíblia. Ele não tem que estudar a religião de outros povos do mundo. Porque na Bíblia está escrito que os povos do mundo são do diabo, são do mal. E o brasileiro, ele imita os costumes e as tradições do Império Romano. Império Grego, Império Romano, Império Babilônico, Império Egípcio. Então, o cristão, ele está dividido. E a casa que está dividida, ela não subsiste, como Jesus fala no livro de Mateus, que se Satanás estiver dividido, ele não
subsistirá. E é o que acontece hoje no cristianismo. Então, por isso que eu falo do evangelho dos pobres. Porque o evangelho dos pobres não tem esse problema. É isso que as pessoas não entendem. Porque quando a gente desmaterializa, a gente vende tudo que a gente tem, se desfaz do ouro, da prata, do bronze, dos bens materiais, dos tesouros aqui da terra, aí a gente começa a compreender o que está escrito na Bíblia. Então esse é um dos princípios, é o fundamento básico da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. É a base da igreja que eu fundei aqui na internet. Só que ninguém se interessa, porque é exatamente isso que eu estou falando. As pessoas elas querem viver no erro, no engano. É isso que é a operação do erro que o profeta Daniel, ele avisou. É as dores de parto, mas ninguém quer saber. Então, eu tô tranquilo, porque eu tô fazendo a minha parte. Agora, eu tô fazendo igual Paulo. Mas Paulo, ele tinha a habilidade de convencer as pessoas da época dele. Por quê? Porque naquela época havia uma opressão muito grande. Hoje em dia existe. Vamos falar sobre a nível aqui do Brasil. Existe. Mas na época de Paulo era bem pior. Porque em Roma, na Grécia, lá na Ásia Central, onde fica o Império Árabe, né? Onde ficavam os turcos, os assírios, né? Naquelas regiões havia muita pressão porque não existia o mesmo sistema de organização mais equilibrado, no sentido que hoje em dia as pessoas elas têm mais privilégios, confortos, luxúrias, mesmo sendo pobre, né? É difícil explicar, mas naquele tempo não existia a tecnologia que existia hoje, né? Que existe hoje, né? Então, aquele povo, eles viviam mais na simplicidade, porque eles só conheciam carroça, cavalo, camelo, coisas mais primitivas, comparado ao estilo de vida de hoje, né? Quem vive hoje acha que eles viviam na idade das cavernas, né? Mas não, para eles aquela vida era como se fosse a vida de hoje moderna pra gente. É isso que eu tô querendo dizer. Eles já estavam acostumados a viver igual, por exemplo, as pessoas que vivem na zona rural, assim. Porque uns anos atrás, há 50, 70, 80 anos atrás, quem vivia na zona rural aqui do Brasil vivia quase igual o povo que vivia lá há 2000 anos atrás, que nem há 2000 anos atrás. Porque o povo antigo aqui da roça, no interior aqui do Brasil, nos interiores, eles não tinham carro também, assim. Se tinha carro era muito velho,
as pessoas tinham mais carroça, cavalo, plantava, criava animal. Então, isso daí conta. Porque hoje, quem mora em cidades, por mais pobre que a pessoa seja, que nem eu sou pobre, mas eu tô aqui numa casa, ó, tô bem instalado, tô vivendo igual as pessoas normais do mundo. E as pessoas que vivem igual eu, elas vão em templos, em igrejas cristãs. Esta é a diferença. Mas depois o que acontece? Elas têm que trabalhar para manter o nível que elas vivem aqui na cidade. Daí elas têm que pensar em custo de vida. Então, daí elas acabam entrando dentro do sistema. Eu tô dentro do sistema, mas eu tô tranquilo, eu tô relaxado. Eu não preciso acordar cedo para ficar me matando, trabalhando. Elas têm que fazer isso, mesmo sendo cristãs, indo nas igrejas institucionais, e tem que viver desse jeito. Tem que viver no mundo e dentro da igreja. Eu não vivo nem no mundo e nem dentro da igreja institucional. Eu vivo, a minha igreja é minha casa, é meu celular, é o meio de comunicação que eu tenho para falar sobre a palavra de Deus. É diferente. Então eu fico o dia inteiro fazendo isso. Fico mais tranquilo, relaxado, como está escrito na Bíblia. A gente não pode ser ansioso, a gente tem que jogar ansiedade para Deus, como está escrito lá no livro de 1 Pedro, acho que no último capítulo. E é isso, a diferença é essa. E eu quero ir para a roça. Tanto é que eu vou começar por esses 2 vídeos, né? Esse aqui é o segundo vídeo que eu comecei agora. E o primeiro vídeo que eu já fiz, mas eu não mostrei o conteúdo, só mostrei a capa e a contracapa do curso de codornas iniciando a criação. A capa e a contracapa eu tinha mostrado. Mas eu não entrei no... Eu não entrei no conteúdo, né? Mas agora eu vou entrar, os próximos vídeos eu vou falar desses 2 cursos. E daí eu vou colocando outros cursos também, porque é muita coisa. Então, a igreja é isso, é montar uma estrutura para trazer as pessoas que querem participar e montar uma igreja que as pessoas fiquem dentro da igreja, não que saiam da igreja para viver no mundo. É uma coisa diferente. Eu acho que tem que ser assim, porque antigamente era assim. Tanto é que em Roma, na época da perseguição, que depois foi intensificando, na época de Roma, os cristãos eles começaram a ser perseguidos por Nero. Daí chegou nos anos 300, um outro imperador que eu esqueci o nome, romano, perseguiu muito mais do que o Nero tinha perseguido os cristãos. A perseguição só foi intensificando. Mas só que o cristão ele não pode viver dentro do sistema. Então por isso que eles foram massacrados. Hoje não. Hoje a gente não carrega tanto essa desgraça que os cristãos carregaram. Que eles foram mortos nas arenas, os leões comeram eles, morreram sendo tochas humanas,
sofriam barbaridades, violências, de tudo quanto era jeito. Hoje aqui no Brasil não existe tanto, quase nem existe. Se existir, daí existe a lei e a justiça dos homens, mas assim, hoje, comparado a essa época que eu estou citando, do Império Romano, hoje a gente vive mais tranquilo. Eu tô aqui sossegado. Ó minha cachorra onde tá, ó. Tá aqui deitada, dormindo, aqui descansando numa boa. Tamo sossegado. Agora tem a geladeira, ó. Eu vou terminar o vídeo, vou ver se tem alguma coisa para me comer, uma frutinha. É assim. Então fique com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.